No meu aniversário, convidei meu filho e a esposa para comer um pedaço do bolo que eu mesma fiz, mas eles preferiram ir a um restaurante de luxo e não me chamaram. Horas depois, recebi uma mensagem: Mãe, guarda o resto do bolo pra gente. Sorri e apaguei as velas sozinha. Quando voltaram, a casa estava vazia e o bolo, em cima da mesa, com um bilhete escrito. Eles ficaram paralisados ao ler. Eu tinha 72 anos quando descobri que meu valor como mãe cabia numa mensagem de WhatsApp pedindo para guardar sobras de bolo. Deixa eu te contar como foi o dia em que apaguei velas sozinha e acendi, pela primeira vez em décadas, a chama da minha própria dignidade. Era 23 de abril. Acordei cedo, como sempre, mas aquele dia era diferente. 72 primaveras, como minha avó Sebastiana costumava dizer. Ela, que me ensinou tudo sobre bolos, teria ficado orgulhosa do que eu preparei naquela manhã. Cereja com cobertura de chocolate belga. Não era qualquer receita. Era aquela receita. A que minha avó anotou à mão num caderno pautado amarelado pelo tempo, com aquela letra tremida que só quem viveu muito consegue fazer. Cada ingrediente tinha significado. As cerejas eram importadas caras, mas eu não liguei. Afinal, quantos aniversários de 72 anos a gente tem na vida? O cheiro tomou conta da casa inteira. Chocolate derretendo, massa crescendo no forno, aquele aroma doce que abraça a gente por dentro. Enquanto esperava assar, fui até o armário da sala e peguei a toalha de mesa verde esmeralda que herdei da minha mãe. Ela bordou cada canto à mão, com flores miúdas cor de marfim. Passei a mão no tecido e senti um aperto no peito. Será que alguém guardaria aquilo quando eu não estivesse mais aqui? Coloquei a toalha na mesa da varanda. Comprei velas cor de pérola numa loja chique do centro, daquelas que custam 3 vezes mais que as comuns, mas brilham diferente quando acesas. Arrumei 2 pratos de porcelana, os que uso só em ocasiões especiais. Guardanapos de pano dobrados com capricho. Tudo pronto às 5 da tarde. Peguei o celular e liguei para o Juliano, meu único filho. 45 anos, cabelo começando a clarear nas têmporas, aquele mesmo sorriso torto de quando era criança, e pedia mais um pedaço de pão com manteiga. Ju, meu amor, o bolo ficou pronto. Que tal vocês virem aqui às 7? Comi sozinha o dia inteiro, queria tanto ter companhia para apagar as velas. Silêncio do outro lado, daqueles que pesam. Mãe, é que... A Fabiane reservou uma mesa no Jardim das Delícias. Aquele restaurante novo, sabe? A gente meio que já confirmou. Jardim das Delícias. Eu sabia qual era. Tinha passado na frente semana passada. Filas na porta, estacionamento lotado de carros importados, gente tirando foto da comida antes de comer. O tipo de lugar onde uma refeição para 2 sai por mais de R$ 400. Engoli seco. Mas, Ju, eu fiz questão de preparar o bolo hoje. É meu aniversário, lembra? Vocês não podem passar aqui nem que seja só meia horinha? Ouvi a voz da Fabiane ao fundo, aguda, impaciente. Fala que a gente passa depois, Ju. Fala logo. Meu filho suspirou. Aquele suspiro cansado de quem não quer discutir. Mãe, a gente passa depois, tá bom? Aproveita e guarda um pedaço para nós. Depois. Sempre depois. Desliguei o telefone e fiquei ali parada, olhando aquele bolo perfeito em cima da mesa. As velas cor de pérola esperando para serem acesas. A toalha bordada que minha mãe fez com tanto carinho. Os 2 pratos vazios. Sentei na cadeira de vime da varanda e respirei fundo. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Bonito demais para um momento tão feio. Pensei em quantas vezes, nos últimos 3 anos, desde que Juliano casou com a Fabiane, eu tinha ficado em segundo plano. Natal passado, eles foram para a casa dos pais dela. Ano novo, viajaram sem me avisar. No aniversário dele, em janeiro, eu dei R$ 8.000 de presente para ajudar com a reforma do apartamento. Ele mal olhou nos meus olhos quando agradeceu. Mas eu nunca tinha sentido isso antes. Essa dor aguda no peito, como se alguém tivesse enfiado uma agulha bem no meio do externo e torcido devagar. Eles não viriam.
No meu aniversário, eles escolheram ostras e champanhe em vez da minha companhia. E eu? Eu estava ali, com um bolo feito à mão, velas caras e uma solidão que doía até na alma. Mas o pior ainda estava por vir, e quando veio, mudou tudo. Se você já sentiu que seu amor valia menos que um compromisso qualquer, fica comigo até o final dessa história. Porque o que aconteceu depois daquela noite me ensinou que a gente só perde quando aceita migalhas no lugar do banquete. Se inscreve no canal para não perder os próximos relatos. Tem muita gente que precisa ouvir isso. ROK Parte 2. A mensagem que partiu o coração. 9:30 da noite. Eu ainda estava sentada naquela cadeira de vime, olhando o bolo intocado. As velas continuavam apagadas dentro da caixinha. A toalha verde esmeralda parecia me julgar. Tanta preparação para nada. Foi quando o celular vibrou. Peguei com aquela expectativa boba que a gente tem mesmo quando já sabe que vai se decepcionar. Mensagem do Juliano. Antes de abrir, vi que ele tinha postado foto no Instagram. Curiosidade idiota, eu sei, mas abri mesmo assim. Lá estava meu filho. Sorriso largo, taça de espumante na mão, Fabiane ao lado dele com aquele vestido vermelho justo, decote generoso, fazendo biquinho para a câmera. A legenda dizia: Noite perfeita, no melhor restaurante da cidade. Noite perfeita. Enquanto eu apagava 72 velas sozinha, a noite dele era perfeita. Respirei fundo e abri a mensagem. Mãe, guarda o resto do bolo pra gente. A Fabi adorou a ideia de provar amanhã. Li 3 vezes, 4, 5. Cada palavra era uma facada diferente. Guarda o resto do bolo. Como se eu tivesse feito aquilo para sobrar. Como se o bolo não fosse parte de um momento que eles tinham acabado de destruir. Como se eu fosse a geladeira da família, só servindo para armazenar coisas para quando eles tivessem vontade. E o pior, a Fabi adorou a ideia. Fabiane nem tinha vindo, nem tinha me ligado para dar parabéns. Mas já estava decidindo quando ia comer o bolo que eu fiz no meu aniversário, que eles ignoraram. Travei o celular e coloquei no colo. Fiquei olhando pro nada por uns bons 10 minutos. O silêncio da casa era ensurdecedor. Nenhum vizinho, nenhum carro passando, nenhum cachorro latindo. Só eu e aquele vazio que parecia ter eco. Levantei, acendi as velas sozinha. Todas as 72. A luz dourada dançava no meu rosto enquanto eu cantava parabéns em voz baixa, quase um sussurro. Parabéns para você, nesta data querida. Minha voz falhou no meio. Engoli o choro e terminei. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Soprei as velas de uma vez. Não pedi nada. Não tinha mais o que pedir. Sentei na cadeira da cozinha e deixei a cabeça cair entre as mãos. Foi aí que as lembranças vieram como enxurrada. Juliano tinha 7 anos quando o pai morreu. Infarto fulminante, do nada, numa manhã de terça-feira. Eu tinha 38. Viúva, sem profissão, com uma criança para criar sozinha. Aprendi a costurar com a vizinha, Dona Lindaura. Comecei fazendo bainha de calça por R$ 5. Depois fui pegando serviço de alfaiataria. Vestido de festa, terno, roupa de noiva. Passei 30 anos sentada naquela máquina Singer preta, pedalando até de madrugada para garantir que o Juliano não faltasse nada. Ele nunca ficou sem tênis bom, nunca ficou sem material escolar. Quando quis fazer faculdade particular de administração, eu vendi o único anel de ouro que tinha, herança da minha avó, para pagar a matrícula. E ele passou, formou-se, conseguiu emprego numa empresa boa. Conheceu a Fabiane numa festa de fim de ano da firma. No começo, achei ela simpática, bonita, educada, sempre com um sorriso pronto. Juliano estava apaixonado, os olhos brilhavam quando falava dela. Casei meu filho feliz 3 anos atrás numa cerimônia linda que eu ajudei a pagar, R$ 12.000 da minha aposentadoria. Mas depois do casamento, as coisas mudaram. Juliano começou a ligar menos. As visitas ficaram curtas, apressadas. Sempre tinha um compromisso, uma reunião, um jantar marcado. Fabiane nunca tinha tempo para tomar um café comigo.
sempre cansada, sempre ocupada. No Natal passado, eles foram para Campos do Jordão com a família dela. Me avisaram 2 dias antes. Passei a ceia sozinha, assistindo filme antigo na TV. No aniversário do Juliano, em janeiro, eu dei aqueles R$ 8.000 para ajudar com a tal reforma do apartamento. Ele me abraçou rápido, disse, "Valeu, mãe", e foi atender o celular. Fabiane nem saiu do carro. E agora isso. Meu aniversário. O bolo que eu fiz com as mãos, as velas que comprei com carinho, a toalha que arrumei com esperança. Tudo ignorado por ostras e espumante. Olhei para o bolo em cima da mesa. Perfeito, intocado, inútil. E foi naquele momento, naquele silêncio pesado da cozinha às 10 da noite, que algo dentro de mim rachou. Não foi raiva, não foi mágoa, foi clareza. Clareza de que eu tinha passado 72 anos sendo útil, sendo necessária, sendo conveniente. Mas nunca, nunca mesmo sendo valorizada. Eu não era mãe. Eu era banco. Eu era despensa. Eu era a pessoa que resolve, que guarda, que espera, que aceita. E naquela noite, olhando aquele bolo solitário, eu decidi uma coisa. Não ia mais aceitar. Levantei, peguei uma caneta e um papel. Minha mão tremia, mas escrevi com firmeza. Cada palavra era uma declaração de guerra contra a invisibilidade que eu tinha permitido. Dobrei o papel, coloquei embaixo do bolo. Depois fui para o quarto, abri o guarda-roupa e peguei a mala de viagem. Aquela azul marinho que eu nunca usava. Porque se eles achavam que eu ia ficar ali, esperando para ser lembrada só quando fosse conveniente, estavam muito enganados. Às 3 da manhã, ainda acordada, eu já sabia exatamente o que ia fazer. E eles não faziam a menor ideia do que estava por vir. Sabe aquele momento em que a gente cansa de ser tratada como segunda opção? Pois é, o meu tinha acabado de chegar. E o que eu fiz depois disso deixou meu filho e aquela nora sem chão. Continua comigo. 3 da manhã. Eu estava deitada na cama, olhando para o teto, e sabia que não ia conseguir dormir. Não com aquele nó na garganta. Não com aquela sensação de ter sido esmagada e jogada no lixo como casca de laranja. Levantei, coloquei o roupão e fui até a sala. Sentei no sofá velho de chenille bege, o mesmo onde embalei Juliano recém-nascido, onde ensinei ele a ler, onde consolei ele quando levou fora da primeira namorada. Peguei o celular e comecei a rolar as fotos antigas. Juliano com 6 anos, sorriso banguela, segurando o certificado de melhor aluno da turma. Juliano adolescente, uniformizado, indo para o primeiro dia de estágio. Juliano formado, de beca, me abraçando forte enquanto eu chorava de orgulho. Onde foi que eu perdi meu filho? Ou será que eu nunca tive ele de verdade? Será que eu criei um menino tão acostumado a receber que ele esqueceu de retribuir? Não, não era só culpa dele. Era da Fabiane também. Comecei a lembrar dos sinais que eu tinha ignorado. Pequenos desrespeitos que eu engoli porque não queria ser a sogra chata. No chá de panela, ela fez questão de dizer na frente de todo mundo: "Ai, Clarice, você não precisava ter trazido presente tão caro. A gente aceita vale-presente também, viu?" Eu tinha dado um jogo de jantar de porcelana que custou R$ 1.200. Todo mundo riu, mas eu senti o veneno na frase. No aniversário de casamento deles, ano passado, eu perguntei se podiam jantar comigo. Fabiane respondeu pelo Juliano. "A gente já combinou com os amigos, Clarice, mas obrigada pelo convite." Nem olhou na minha cara quando disse. E teve aquele dia que eu passei no apartamento sem avisar, levando marmita de estrogonofe, o preferido do Ju. Toquei a campainha 3 vezes. Ouvi vozes lá dentro, risadas. Ninguém atendeu. Mais tarde, Juliano mandou mensagem. "Desculpa, mãe, a gente estava no banho." Os dois? Por meia hora? Eu sempre engolia, sempre relevava, sempre arrumava desculpa na minha cabeça. Eles são jovens, têm a vida deles, eu não posso ser pesada. Mas naquela madrugada, sozinha na sala escura, eu percebi uma coisa. Eu não era pesada, eu era invisível. E pior,
Eu tinha deixado isso acontecer. Fui até o escritório, aquele cantinho da casa que era do meu falecido marido, Reinaldo. A mesa de madeira escura ainda tinha o cheiro dele, mesmo depois de tantos anos. Abri a gaveta onde eu guardava os documentos importantes: escritura da casa, extratos bancários, testamento. Passei os olhos nos papéis e uma bomba explodiu na minha cabeça. Juliano achava que a casa era metade dele. Eu sabia disso porque, 6 meses atrás, ele comentou com a Fabiane e eu ouvi por acaso. Quando for a hora, pelo menos a gente não vai ter problema com o imóvel. A casa já é praticamente nossa. Mas não era. A casa estava só no meu nome, sempre esteve. Reinaldo tinha deixado tudo para mim. E eu nunca transferi nada, nunca doei nada, nunca prometi nada. Juliano vivia numa fantasia. E a Fabiane, eu tinha certeza, alimentava essa fantasia. Peguei o extrato bancário. 380 mil reais. Herança do Reinaldo, mais o dinheiro que juntei quando vendi o ponto comercial que eu tinha. Uma lojinha de costura que funcionou bem por 10 anos. Juliano sabia desse dinheiro. Eu tinha contado para ele num momento de fraqueza, quando ele disse que estava apertado com as contas do apartamento. Não pedi nada emprestado naquela hora, mas a informação ficou. E desde então, o jeito dele comigo mudou. Ficou mais atencioso. Ligava mais. Mas sempre tinha um pedido no final. Mãe, você pode ajudar com uns 2.000? É só até o próximo mês. Ou, mãe, a Fabi viu um sofá lindo, mas tá caríssimo. Você não consegue dar uma forcinha? Abri o caderno de anotações que eu mantinha. Hábito antigo de quem sempre controlou cada centavo. Lá estava tudo registrado. Março de 2023. 15 mil reais para a entrada do carro da Fabiane. Promessa de pagar em 6 meses. Nunca pagaram. Julho de 2023. 12 mil reais para emergência do apartamento. Descobri depois, por acaso, que eles tinham ido para Cancún. Fotos no Instagram. Outubro de 2023 até agora. 6 mil bares por mês de ajuda de custo. Eu moro sozinha. Gasto menos de 3 mil por mês. Por que eu estava bancando o estilo de vida deles? Somatória. Mais de 120 mil reais em menos de 2 anos. E eles nunca devolveram 1 centavo. Fechei o caderno e encostei na cadeira. Minha cabeça latejava. Eu não era mãe, eu era cofre. E Fabiane era a chave que destravava meu filho sempre que eles precisavam sacar. Olhei para a foto do Reinaldo na parede. Ele de terno azul marinho, aquele sorriso sereno que me acalmava mesmo nos dias ruins. Amor, eu fui idiota, sussurrei pro retrato. Eu deixei nosso filho virar isso, mas não ia deixar mais. Peguei o celular e liguei para a única pessoa em quem eu ainda confiava. Miriam, minha prima. Morava no interior, numa cidade pequena a 3 horas daqui. Viúva também, mas livre, leve, feliz. Atendeu no 3º toque, voz sonolenta. Clarinha, tudo bem? São 3 da manhã. Miriam, eu preciso sair daqui. Posso ficar uns dias na sua casa? Silêncio. Depois, a voz dela ficou firme, preocupada. Claro que pode. O que aconteceu? Eu vou te contar tudo quando chegar, mas eu preciso sumir por um tempo. Preciso pensar longe daqui. Quando você vem? Amanhã de manhã. Vem. A casa é sua, prima, e você sabe que eu não julgo nada. Desliguei e respirei fundo. Pela primeira vez em 72 anos, eu ia fazer algo só para mim. Sem pedir permissão, sem avisar, sem me justificar, e assumir. E quando Juliano e Fabiane voltassem para buscar o resto do bolo, iam encontrar muito mais do que esperavam. Iam encontrar o fim da mulher que aceitava migalhas, e o começo da mulher que eu deveria ter sido desde sempre. E você já chegou num ponto em que percebeu que precisava desaparecer para ser notada? Eu cheguei. E o que aconteceu quando eles descobriram que eu tinha sumido foi devastador. Fica até o final. 6 da manhã. O sol ainda nem tinha nascido direito quando comecei a arrumar as malas. Não tinha dormido nada, mas estava estranhamente desperta. Como se cada célula do meu corpo soubesse que aquilo era necessário. Abri o guarda-roupa e peguei só o essencial.
Roupas confortáveis, alguns vestidos simples, o casaco de lã bege que eu gostava. Nada de luxo, nada que pesasse. Mas tinha coisas que eu não podia deixar para trás. Fui até a cômoda e peguei o estojo de veludo vermelho onde guardava o broche de ouro da minha mãe. Uma joia antiga, delicada, com detalhes em filigrana. Minha mãe usava em todas as festas importantes. Quando ela morreu, foi a única coisa que eu pedi para ficar comigo. Abri o estojo, o broche brilhava na luz fraca da manhã. Passei o dedo na superfície fria e senti um aperto no peito. Quantas vezes eu pensei em dar aquilo para o Juliano? Quantas vezes quase entreguei, achando que ele ia valorizar, que ia entender o significado? Mas agora eu sabia. Se eu desse, Fabiane ia vender. Ia trocar por uma bolsa de grife ou um jantar caro. E o broche da minha mãe ia virar nota de R$ 500 na mão de um estranho. Coloquei o estojo na mala. Aquilo era meu. Peguei também o álbum de fotos antigas. Juliano bebê. Eu e Reinaldo no dia do casamento. Minha avó Sebastiana na cozinha, sorrindo com as mãos sujas de farinha. Não eram só fotos. Era a prova de que eu tinha vivido, amado, construído algo antes de virar só uma fonte de dinheiro. Fui até o escritório e peguei os documentos importantes. Escritura da casa, certidões, extratos bancários. O testamento que eu tinha feito 2 anos atrás, e que Juliano achava que dizia uma coisa, mas dizia outra completamente diferente. Coloquei tudo numa pasta plástica azul e enfiei no fundo da mala. Depois fui até a cozinha. O bolo ainda estava lá. Intocado. Perfeito. As cerejas brilhando na cobertura de chocolate, as velas cor de pérola ao lado, a toalha verde esmeralda embaixo. Peguei o bilhete que eu tinha escrito de madrugada. Reli cada palavra. Minha mão tinha tremido quando escrevi, mas as frases estavam firmes, claras, definitivas. Coloquei o papel dobrado bem no centro da mesa, embaixo do prato onde o bolo estava. Respirei fundo. Última coisa. Fui até o quadro de luz e desliguei o disjuntor geral. Fechei o registro de água. Não ia deixar a casa funcionando como se eu estivesse ali, esperando. Se eles quisessem entrar, iam encontrar escuridão e silêncio. Peguei as malas, tranquei a porta e desci até a garagem. Meu Fiat Palio branco, 2015, estava ali. Confiável, simples, meu. Coloquei as malas no porta-malas, entrei, ajustei o retrovisor. Olhei uma última vez para casa. Não senti pena. Não senti medo. Senti alívio. Liguei o carro e saí sem olhar para trás. 3 horas de estrada até a casa da Miriam. 3 horas de paisagem mudando, de cidade virando campo, de barulho virando silêncio. Quando cheguei, Miriam já estava na varanda esperando. Cabelo grisalho preso num coque, avental florido, sorriso largo e genuíno. Clarinha! Ela desceu os degraus e me abraçou forte. Cheiro de café fresco e pão caseiro. Entra, entra. Eu fiz café reforçado. Você vai me contar tudo. Sentamos na cozinha dela. Mesa de madeira rústica, cortina de renda branca, vaso com lírios amarelos na janela. Tudo tão diferente da minha casa urbana, moderna, fria. Tomei o primeiro gole de café e desabei. Contei tudo. O aniversário esquecido. A mensagem do resto do bolo. As fotos no Instagram. O dinheiro que eu dei e nunca voltou. A sensação de ser útil, mas nunca amada. Miriam me ouviu em silêncio. Quando terminei, ela suspirou fundo e pegou minha mão. Clarinha, você sabe o que isso é, né? O quê? Abuso emocional. Abuso financeiro. Você virou banco do seu próprio filho. As palavras doeram, mas eram verdadeiras. Eu sei, sussurrei. Mas eu deixei. Eu sempre relevei, sempre aceitei. Porque você é mãe. E mãe ama. Mas amor não pode ser unilateral, prima. Se você dá e nunca recebe nada de volta, isso não é família, é exploração. Fiquei em silêncio, olhando para a xícara de café. E agora? Perguntei. Agora você descansa. Fica aqui o tempo que precisar e deixa eles sentirem sua falta.
Mas de verdade, Clarinha, não adianta você voltar correndo quando eles ligarem chorando. Você precisa se valorizar primeiro. Ela tinha razão. Desliguei o celular. Literalmente. Tirei da tomada, deixei descarregar. E pela primeira vez em décadas, fiquei inalcançável. Enquanto isso, na cidade, eram 2 da tarde quando Juliano e Fabiane estacionaram na frente da minha casa. Juliano vinha animado, trazendo marmitas do restaurante. Sobrou lagosta, mãe vai adorar, ele tinha dito no caminho. Fabiane estava de salto alto, óculos escuros, bolsa de marca no ombro, impaciente como sempre. Juliano tocou a campainha. 1 vez, 2, 3, nada. Estranho, ela nunca sai esse horário, murmurou. Pegou a chave reserva que eu tinha dado a ele anos atrás. Abriu a porta. A casa estava em silêncio. Silêncio pesado, irrespirável. Mãe? Juliano chamou, entrando devagar. Mãe, você tá aí? Nada. Fabiane entrou atrás dele, olhando em volta com desdém. Que esquisito. Tá tudo desligado. Juliano tentou acender a luz. Nada. Foi até a cozinha tentar a torneira. Nada. E então ele viu. O bolo. Estava lá, inteiro, intocado, no centro da mesa. A toalha verde esmeralda, as velas cor de pérola ao lado. Tudo exatamente como tinha sido deixado. Mas embaixo do prato, dobrado com cuidado, tinha um papel. Juliano pegou com a mão tremendo. Abriu. Leu. E o chão sumiu debaixo dos pés dele. Sabe aquele momento em que você percebe que perdeu algo precioso porque tratou como se fosse descartável? Juliano acabava de chegar nele. E o bilhete que ele leu ia mudar tudo. Continua comigo, porque a reação dele foi devastadora. Juliano leu o bilhete 1 vez, depois outra, e mais outra. As mãos dele tremiam tanto que o papel balançava no ar. Fabiane, impaciente, arrancou o bilhete da mão dele. Deixa eu ver que drama é esse. Ela leu em voz alta, com aquele tom irritado de quem não quer ser incomodada. Querido Juliano, guardei o bolo como você pediu. Está fresquinho. Eu, infelizmente, não estava. Passei 72 anos nesta terra, 34 sendo sua mãe. Achei que isso valesse pelo menos 2 horas do seu tempo. Aproveite o bolo. Eu vou aproveitar minha dignidade. Não me procure por alguns dias. Preciso de gente que me queira por perto. Mãe. Fabiane deu uma risada curta, nervosa. Ah, pelo amor de Deus, Ju, ela tá fazendo drama. Típico de mulher velha carente. Deve ter ido na casa daquela prima chata dela, a Miriam. Mas Juliano não respondeu. Ele estava pálido. Olhos fixos no bolo, na toalha bordada, nas velas que não foram acesas. Pegou uma das cadeiras e sentou, como se as pernas não aguentassem mais. Ju? Fabiane franziu a testa. Você vai ficar aí parado? Liga pra ela. Ele pegou o celular com a mão trêmula. Discou. Caiu direto na caixa postal. Discou de novo. Caixa postal. E de novo. E de novo. Nada. Ela desligou o telefone. Murmurou, voz sumida. Minha mãe desligou o telefone. Fabiane bufou, jogando a bolsa no sofá. Ai, que exagero, Juliano. A mulher tá fazendo escândalo por causa de um jantar. A gente ia lá no dia seguinte, não ia? Não era como se a gente tivesse sumido para sempre. Juliano virou para ela. E pela primeira vez em 3 anos de casamento, o olhar dele não era mais dócil. Era duro, acusador. Fabiane, era o aniversário dela. E daí? A gente tinha compromisso. Compromisso? A voz dele subiu. A gente escolheu lagosta em vez da minha mãe. Ah, para, Juliano. Você tá sendo dramático igual a ela agora. A Clarice sempre foi assim, carente, grudenta. A gente não pode viver em função dela. Ela não é grudenta. Ela é sozinha. Juliano levantou, passando a mão no cabelo, descontrolado. Você sabe quantas vezes minha mãe pediu alguma coisa? Quantas vezes ela implorou atenção? Nenhuma. Ela só pediu pra gente comer um pedaço de bolo com ela. 2 horas. Só isso. Fabiane cruzou os braços, irritada. Ah, tá bom. Agora a culpa é minha, é? Eu que sou a vilã?
Você me convenceu a não ir. Você disse que era besteira, que a gente passava depois. E a gente ia passar. Não é culpa minha se ela resolveu fazer esse showzinho. Juliano apertou os olhos, respirando fundo. A raiva estava subindo, mas junto vinha outra coisa. Algo pior. Culpa. Culpa pesada, sufocante, que apertava o peito dele como um torno. Ele olhou em volta. A casa estava escura, sem energia, fria, vazia, igual ele tinha deixado a mãe se sentir. Eu preciso encontrar ela, disse, pegando o celular de novo. Ligou para Miriam. Tocou, tocou, tocou. Atendeu. Alô? Miriam, é o Juliano. A minha mãe tá aí? Silêncio. Miriam, por favor, eu sei que ela tá aí. Eu só quero falar com ela, saber se ela tá bem. Juliano. A voz da prima era firme, cortante. Sua mãe não quer falar com você agora. Mas eu preciso explicar. Explicar o quê? Que você deixou ela sozinha no aniversário dela? Que você só lembrou dela quando quis guardar sobras de bolo? Eu sei que eu errei, Miriam, mas... Não tem mas, Juliano. Você magoou ela. Feio. E ela precisa de tempo para processar isso. Respeita o espaço dela. Mas e se acontecer alguma coisa? E se... Nada vai acontecer. Ela tá bem. Tá segura. Tá comigo. E quando ela quiser falar com você, ela fala. Até lá, deixa ela em paz. E desligou. Juliano ficou parado, olhando para o celular como se ele tivesse se transformado em pedra. Fabiane revirou os olhos. Falei. Ela tá na casa da Miriam fazendo gracinha. Deixa pra lá, Ju. Daqui uns dias ela volta. Mas Juliano não estava ouvindo. Ele andou até o escritório da mãe, aquele cantinho que ele raramente entrava. Abriu a gaveta da mesa. Estava vazia. A escritura da casa, que sempre ficava ali, sumida. Os extratos bancários sumiram. O testamento sumiu. O coração dele disparou. Fabiane! Gritou. Ela veio arrastando o salto. Que foi agora? Os documentos dela sumiram. Tudo. Escritura, extratos, testamento. Fabiane empalideceu. Por um segundo, a máscara de indiferença caiu. Como assim sumiram? Ela levou tudo. Juliano abriu outra gaveta desesperado. Fabiane, ela levou tudo. Mas por quê? Ela tá com raiva por causa de um jantar e resolve levar os documentos? Juliano parou. Olhou para a esposa. E pela primeira vez, ele viu. Ele viu a ganância nos olhos dela, o desespero disfarçado de preocupação, a conta sendo feita mentalmente, sem escritura, sem acesso fácil, sem controle. Você tá preocupada com os documentos? Disse ele devagar. Não com a minha mãe. Claro que eu tô preocupada com sua mãe, mas Ju, a gente precisa ser prático também. Ela tem quase 80 anos. Ela tem 72. Tanto faz, ela é idosa, pode esquecer as coisas, pode ter um treco. A gente precisa saber onde está a documentação. Pra quê, Fabiane? A voz dele estava baixa, perigosa. Pra que você precisa saber onde está a documentação da minha mãe? Ora, para proteger ela. Se acontecer alguma coisa... eu sou o filho. Eu resolvo. Mas a gente é casado, Ju. O que é seu é meu também. E ali, naquela frase. Juliano entendeu tudo. Ele andou de volta para a cozinha, pegou o bilhete da mãe e leu de novo. Dessa vez, devagar, absorvendo cada palavra. Aproveite o bolo. Eu vou aproveitar minha dignidade. Dignidade. Sua mãe tinha perdido a dignidade. Por causa dele, por causa deles. E ele, cego, surdo, idiota, nem tinha percebido. Sentou na cadeira de novo. Dessa vez, começou a chorar. Chorar mesmo. Soluços presos, lágrimas grossas, ombros tremendo. Fabiane ficou parada, sem saber o que fazer. Ju, para com isso. A gente resolve. A gente vai até lá, conversa com ela. Sai, disse ele, sem olhar para cima.
O quê? Sai, Fabiane. Vai embora. Ju, eu não vou sair e te deixar assim. Sai! Ele gritou, e o som ecoou pela casa vazia. Sai dessa casa agora, antes que eu fale coisas que não posso voltar atrás. Fabiane ficou paralisada. Depois pegou a bolsa, indignada. Você vai se arrepender de falar comigo desse jeito, Juliano. Eu já me arrependo de muita coisa, Fabiane. Mas de te mandar embora agora, isso eu garanto que não. Ela saiu, batendo a porta, e Juliano ficou sozinho, na casa vazia da mãe. Com um bolo intocado na mesa, e uma culpa que pesava mais que qualquer herança. Tem dores que demoram anos para explodir, mas quando estouram, destroem tudo. Juliano acabava de acordar, e o que ele ia descobrir nas próximas horas ia rasgar ainda mais o coração dele. Não sai daí. Juliano ficou ali sentado por quase 1 hora, sozinho, no silêncio pesado daquela casa sem luz, sem água, sem vida. O bolo continuava na mesa, perfeito e inútil. As velas cor de pérola ao lado, esperando uma celebração que nunca aconteceu. Ele pegou o celular de novo, tentou ligar para a mãe. Caixa postal, mandou mensagem. Mãe, por favor, me atende. Eu preciso falar com você. Preciso pedir desculpa. Nada. Mãe, eu sei que eu errei. Eu sei. Mas deixa eu explicar. Deixa eu consertar isso. Nada. Por favor, só me diz que você tá bem. Silêncio absoluto. Ele encostou a cabeça na mesa e respirou fundo. As lágrimas tinham secado, mas a dor continuava ali, cortante, viva. Foi quando ele olhou para a gaveta do armário da sala, aquela gaveta onde a mãe guardava papéis velhos, contas pagas, recibos antigos. Levantou, foi até lá e abriu. Dentro, um caderno pautado azul claro. Ele reconheceu na hora. Era o caderno que a mãe usava para anotar despesas. Ela sempre foi organizada assim, meticulosa. Herança de uma vida inteira costurando, onde cada centavo importava. Pegou o caderno e abriu. A letra dela, caprichada, firme. Datas, valores, descrições. Começou a ler. E o mundo desabou. 15 de março de 2023. Emprestei 15 mil reais pro Juliano. Entrada do carro da Fabiane. Ele prometeu devolver em 6 parcelas. Não cobrei juros porque é meu filho. Juliano parou. Tentou lembrar. O carro. Um Honda Civic prata, 0 km. Fabiane tinha insistido. Ju, eu preciso desse carro. O meu tá uma sucata. Ele tinha pedido ajuda para a mãe. Ela deu na hora, sem hesitar, e eles nunca devolveram. Continuou lendo. 12 de julho de 2023. Juliano ligou dizendo que teve uma emergência no apartamento. Infiltração grave, ia ter que refazer o banheiro inteiro. Mandei 12 mil reais na hora. Ele estava desesperado. Disse que me pagava em 3 meses. 15 de julho de 2023. Vi fotos no Instagram. Eles estão em Cancún, resort de luxo. Não era emergência, era mentira. Meu peito doeu quando vi, mas não falei nada. Tenho medo que ele se afaste se eu reclamar. Juliano sentiu uma facada no estômago. Cancún. Ele lembrava. Fabiane tinha conseguido uma promoção imperdível. Passagens, hotel, tudo incluso. Uma oportunidade única, Ju. A gente merece. E ele tinha topado, sem pensar 2 vezes. Sem pensar que a mãe tinha acabado de mandar 12 mil reais acreditando numa mentira. Virou a página, mãos tremendo. Outubro de 2023. Abril de 2025. Comecei a mandar 6,000 por mês pro Juliano. Ele disse que o salário não estava dando conta e que a Fabiane estava sem trabalho. Eu moro sozinha, gasto menos de 3 mil. Posso ajudar, mas já fazem 19 meses. Já são 114 mil reais. Ele nunca me pergunta se eu tô precisando. Só pede. 114 mil reais. 19 meses. Juliano encostou na parede. Tonto. Ele sabia que a mãe ajudava, mas nunca tinha parado para somar.
Nunca tinha parado para pensar que ela estava se desfalcando para sustentar o estilo de vida deles. E Fabiane? Fabiane tinha trabalho. Ela era gerente de loja, ganhava bem. Mas preferia mentir, preferia sugar, preferia fazer da mãe dele uma conta bancária ambulante. Virou mais uma página e travou. 23 de abril de 2025. Hoje é meu aniversário, fiz 72 anos. Preparei um bolo especial, usei a receita da vovó Sebastiana. Liguei pro Juliano e convidei ele e a Fabiane para comer comigo. Só isso, 2 horas, um pedaço de bolo. Eles preferiram o Jardim das Delícias. Eu apaguei as velas sozinha. Depois recebi uma mensagem. Guarda o resto do bolo pra gente. Eu percebi uma coisa hoje. Eu não sou mais mãe pro meu filho. Eu sou conveniência. Não sei quanto tempo vou aguentar me sentir assim. Juliano largou o caderno como se queimasse. Caiu de joelhos no chão da sala. Soluçou alto, sem controle. O tipo de choro que dói na garganta, que arranha, que sufoca. Ele tinha feito aquilo. Ele tinha transformado a mãe dele numa fornecedora de dinheiro, numa mulher invisível, descartável, boa só quando convinha. Ficou ali, chorando no escuro, por tempo indeterminado. Quando finalmente conseguiu respirar de novo, pegou o caderno e continuou lendo. Precisava saber tudo. Precisava sentir toda a dor. Era o mínimo que ele merecia. Virou até a última página anotada e encontrou algo que o destruiu de vez. Tinha papéis soltos dentro do caderno. Folhas impressas, e-mails. Pegou o primeiro. Era um print de conversa do WhatsApp, da Fabiane, com uma amiga. Fabiane. Ai, amiga, a Clarice é insuportável, velha, carente demais. Fica ligando toda hora, querendo atenção. Eu ignoro, mas o Ju sempre fica com dó. Amiga. Mas ela ajuda vocês financeiramente, né? Fabiane. Sim, e ainda bem. Senão a gente não ia conseguir manter o padrão. Mas é cansativo, sabe? Parece que ela acha que porque dá dinheiro, tem direito de ser grudenta. Amiga. Que pesado. Fabiane. Nem me fala. Mas fazer o quê, né? Pelo menos quando a velha morrer, o apartamento é nosso. Ju falou que a casa tá praticamente no nome dele já. Juliano leu 3 vezes. 4. 5. Quando a velha morrer. Fabiane tinha falado isso. Sobre a mãe dele. Fabiane estava esperando a mãe dele morrer. Ele levantou cambaleando, foi até o banheiro e vomitou. Vomitou a lagosta, cara. Vomitou o champanhe importado. Vomitou a vergonha, a culpa, o nojo de si mesmo. Quando saiu do banheiro, pegou o celular e ligou para Fabiane. Ela atendeu no segundo toque, voz irritada. Agora você liga? Depois de me expulsar da casa? Fabiane. A voz dele estava gelada. Eu achei umas coisas aqui. Uns papéis, uns prints. Silêncio do outro lado. Que prints? Você sabe quais. Juliano, eu não sei do que você está falando. Quando a velha morrer, o apartamento é nosso. Ele cuspiu as palavras. Essas foram as suas palavras. Você chamou minha mãe de velha. Você está esperando ela morrer. Ju, eu tava nervosa quando escrevi isso, tava desabafando. Desabafando? Ele gritou. Você chamou minha mãe de grudenta? Você disse que ela é carente, insuportável. Enquanto pegava o dinheiro dela, Fabiane. Enquanto mentia, pegava emprestado e nunca devolvia. Todo mundo desabafa, Juliano. Não é porque eu disse isso que... Eu quero o divórcio. Silêncio. O quê? Divórcio. Acabou. A gente acabou. Juliano, você tá sendo irracional. Você tá em choque por causa da sua mãe, tá confundindo as coisas. Eu tô vendo tudo claro pela primeira vez em 3 anos. Você nunca amou ela. Você nunca me amou. Você só queria o dinheiro, a casa, a segurança. E eu fui cego, mas agora eu vi. E eu não quero mais. Não quero mais você. Se você pedir divórcio, eu levo metade de tudo, Juliano. Metade do apartamento, metade... Leva. Pode levar. Porque não tem nada que valha ficar do seu lado.
Nada. E desligou. Bloqueou o número. Sentou no chão da sala de novo, abraçou os joelhos e finalmente entendeu. Ele tinha perdido a única pessoa que realmente o amava, e nem sabia se um dia conseguiria recuperá-la. Tem arrependimentos que pesam como chumbo. Juliano acabava de descobrir o tamanho do estrago, mas minha história ainda não tinha acabado, porque enquanto ele sofria, eu estava florescendo, e o que eu aprendi longe dele mudou tudo. Fica comigo. Enquanto Juliano se afogava em culpa na cidade, eu estava sentada na varanda da casa da Miriam, tomando café com bolo de fubá e olhando para o horizonte verde que se estendia até onde a vista alcançava. Paz. Silêncio bom. Aquele que acalma, não que sufoca. Passaram-se 5 dias desde que eu saí de casa. 5 dias sem ligar o celular. 5 dias sem ouvir desculpas, pedidos, justificativas. 5 dias só meus. Miriam tinha me dado o quarto de hóspedes. Simples, mas aconchegante. Cama de casal com colcha de retalhos feita por ela mesma, cortina branca que dançava com o vento, cheiro de alfazema nos lençóis. Pela janela, eu via a jabuticabeira carregada de frutos. De manhã, os pássaros faziam uma sinfonia que eu tinha esquecido que existia. Na primeira noite, desabei. Chorei até doer o peito, até a garganta arranhar. Miriam me abraçou em silêncio. Deixou eu esvaziar tudo. Chora, prima, ela disse acariciando meu cabelo. Chora tudo que você engoliu esses anos todos. Depois a gente conversa. E foi o que eu fiz. No segundo dia, acordei com os olhos inchados, mas o coração mais leve, como se tivesse tirado uma pedra de cima do peito. Miriam fez café, pão de queijo quentinho, requeijão caseiro. Sentamos na cozinha dela e finalmente contei tudo. Não só o aniversário. Tudo mesmo. Os empréstimos nunca devolvidos. Os 120 mil reais que saíram da minha conta em menos de 2 anos. A sensação de ser uma extensão da carteira deles. Nunca uma pessoa. As visitas curtas, apressadas, mecânicas. O jeito como Fabiane falava comigo, sempre com pressa, sempre irritada, sempre me fazendo sentir que eu estava atrapalhando. Miriam me ouviu sem interromper. Quando terminei, ela suspirou e segurou minha mão. Clarinha, eu preciso te falar uma coisa. E você não vai gostar de ouvir. Olhei para ela, assustada. O quê? Você tem 380 mil reais guardados, certo? Acenei que sim. E o Juliano sabe disso. Sabe, admiti baixinho. Mas, então, prima, você não é mãe para o seu filho. Você é investimento. As palavras caíram como um martelo. Doeu. Doeu muito, mas era verdade. A Fabiane sabe desse dinheiro também? Perguntou Miriam. Eu nunca contei para ela diretamente, mas tenho certeza que o Juliano comentou. Então pronto, tá tudo explicado. Você virou vaca leiteira, Clarinha, e enquanto tiver leite, eles vão continuar ordenhando. Fechei os olhos, respirei fundo. Eu deixei isso acontecer, Miriam. Deixou. Mas não porque você é burra ou fraca, você deixou porque você é mãe. E mãe tem esse defeito de achar que amor é dar sem esperar nada. Mas ó, prima, amor que só vai numa direção não é amor, é exploração. Ela se levantou, pegou uma cadeira e sentou na minha frente, olhos nos meus olhos. Você precisa de ajuda profissional, Clarinha. Não é vergonha nenhuma. Você precisa aprender a se valorizar, porque enquanto você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. E foi assim que, no terceiro dia, eu marquei consulta com a psicóloga da cidade. Doutora Helena, 50 e poucos anos, cabelo curto grisalho, óculos de armação vermelha, sorriso acolhedor. O consultório dela ficava numa casa antiga reformada, com plantas na entrada e cheiro de lavanda. Sentei no sofá bege e, pela primeira vez na vida, falei para uma estranha sobre todas as minhas dores. Falei do Reinaldo, que morreu cedo demais, e me deixou sozinha,
com um filho pequeno. Falei das décadas costurando até de madrugada para garantir que Juliano tivesse tudo. Falei do orgulho que senti quando ele se formou, quando conseguiu o emprego, quando casou. E falei da solidão. Aquela solidão que não é falta de gente, mas falta de presença. De ser lembrada só quando conveniente. De sentir que meu valor estava no que eu podia dar, nunca no que eu era. Doutora Helena me ouviu sem julgar. Anotava algumas coisas, balançava a cabeça, às vezes sorria com tristeza. Quando terminei, ela tirou os óculos e disse: Clarice, você passou a vida inteira cuidando dos outros, mas esqueceu de cuidar de você. E agora chegou a hora de fazer diferente. Como? Primeiro, você precisa entender que colocar limites não é egoísmo. É necessidade. Se você não se proteger, ninguém vai proteger. Assenti, engolindo o nó na garganta. Segundo, você precisa reconstruir sua identidade fora do papel de mãe. Quem é Clarice além de mãe do Juliano? A pergunta me pegou desprevenida. Fiquei em silêncio. Não sabia responder. Exatamente, disse ela gentil. Você se perdeu no caminho. E agora, aos 72 anos, você tem a chance de se reencontrar. Saí dali com o peito apertado, mas também com algo novo crescendo dentro de mim. Esperança. No quarto dia, Miriam me apresentou às amigas dela. Mulheres incríveis, viúvas ou separadas, todas acima dos 65, todas independentes, todas vivas. Dona Neuza, 78 anos, tinha acabado de voltar de uma viagem sozinha para a Chapada Diamantina. Ela me mostrou fotos das cachoeiras, dos trekkings, do pôr do sol alaranjado. Clarice, depois que meu marido morreu, eu fiquei 5 anos em casa de luto, achando que minha vida tinha acabado. Até que um dia eu acordei e pensei: Neuza, você tá viva, então age como tal. Comprei uma mochila e saí viajando. Melhor coisa que já fiz. Dona Aparecida, 70 anos, pintora. Ela tinha uma exposição marcada para dali 2 meses em São Paulo. Pinturas vibrantes, cheias de cor, de vida. Eu comecei a pintar aos 65, Clarice. Nunca é tarde, você só precisa começar. Conversar com elas foi libertador. Elas não me julgaram. Não me trataram como coitada. Me trataram como igual. E pela primeira vez em anos, eu me senti vista. No 5º dia, acordei mais cedo e fui caminhar na praça da cidade. Era uma manhã fresca, céu azul clarinho, brisa suave. Coloquei uma calça de linho branca, uma blusa verde água que eu tinha comprado num brechó charmoso do centro, tênis confortável. Olhei no espelho antes de sair. Meu cabelo grisalho estava solto, comprido, sem jeito. Sempre usei preso porque era prático, rápido. Mas naquela manhã, olhando meu reflexo, eu pensei: quando foi a última vez que eu me arrumei por mim? Fui até o salão da cidade. Simples, mas limpo, cheiroso. A cabeleireira, Dona Ivone, me recebeu com um sorriso largo. E aí, querida, o que vamos fazer hoje? Quero cortar, disse decidida. Quero um corte moderno, despojado, algo que me faça sentir leve. Ela sorriu. Vai ficar linda. E ficou. Chanel curto na altura do queixo, franjinha lateral, volume nas raízes. Quando ela virou a cadeira e eu me vi no espelho, quase não me reconheci. Eu estava bonita. Não bonita para agradar ninguém. Bonita para mim. Saí do salão com a cabeça erguida. Passei numa loja de roupas e comprei 2 blusas novas, uma saia midi florida, um vestido azul marinho que me deixou elegante. Gastei no total R$ 400 e não senti culpa. Pela primeira vez, gastei dinheiro comigo sem achar que estava desperdiçando. À noite, sentei com Miriam na varanda. Ela olhou para mim e sorriu. Você tá diferente, Clarinha. Tô me sentindo diferente, admiti. E o Juliano? Respirei fundo. Ainda não quero falar com ele. E quando você quiser? Quando eu tiver certeza de que não vou aceitar migalhas nunca mais. Miriam pegou minha mão e apertou. Você tá no caminho certo, prima. E pela primeira vez em 72 anos,
Eu acreditei nisso. Tem recomeços que chegam tarde, mas nunca tarde demais. Eu estava renascendo, mas enquanto isso, meu filho estava descobrindo coisas que iam mudar tudo entre nós. E quando ele finalmente me encontrou, nada seria como antes. Fica comigo até o final. 2 semanas se passaram. 2 semanas em que Juliano viveu no inferno que ele mesmo construiu. Ele tentou ligar para mim todos os dias. Mandou mensagens, áudios desesperados, pedidos de desculpa que eu nunca li porque meu celular continuava desligado. Ele foi até a casa da Miriam 3 vezes. Nas 3, ela não abriu a porta. Na primeira vez, ele bateu por 15 minutos seguidos, gritando meu nome, implorando. Eu ouvi da janela do quarto, o coração apertado, mas não desci. Miriam ficou na porta e disse firme: "Sua mãe não quer te ver agora, Juliano. Respeita isso." Mas eu preciso pedir desculpa. Eu preciso explicar. Explica para você mesmo primeiro. Depois, se ela quiser ouvir, ela te procura. Ele saiu destruído. Na segunda vez, trouxe flores. Um buquê caro, de rosas brancas e lírios. Miriam abriu uma fresta da porta, pegou as flores e disse: "Sua mãe não precisa de flores, Juliano. Ela precisava da sua presença quando ainda era tempo." E fechou a porta. Eu vi as flores da janela. Eram bonitas, mas não mudavam nada. Na terceira vez, ele nem bateu. Ficou parado no portão, olhando para casa, chorando. Depois foi embora. E naquela noite, finalmente, eu chorei também. Porque dói. Dói ver seu filho sofrer. Dói saber que você causou isso, mesmo que ele tenha merecido. Dói ser mãe e ter que escolher entre perdoar rápido ou ensinar devagar. Mas eu não voltei atrás, porque pela primeira vez eu estava escolhendo minha dor, não a dele. Enquanto isso, a vida de Juliano desmoronava. No banco, ele tentou acessar a conta conjunta que tinha comigo. Conta que eu abri anos atrás para facilitar quando ele precisasse comprar algo e eu transferisse o dinheiro direto. Bloqueada. Ele ligou para o gerente nervoso. "Como assim bloqueada?" "Senhor Juliano, a senhora Clarice removeu você como autorizado. A conta agora está apenas no nome dela." Mas eu preciso falar com ela." "Eu entendo, mas a decisão foi dela. Se quiser reverter, precisa da autorização dela presencialmente." Juliano desligou, atordoado. Ele nunca precisou daquela conta. Nunca usou para emergências de verdade. Mas o fato de eu ter cortado o acesso foi um soco na cara dele. Foi a prova de que eu não era mais a mulher que aceitava tudo calada. Depois, ele tentou ir ao cartório. Queria verificar a escritura da casa. Tinha certeza absoluta, de que pelo menos metade estava no nome dele. Afinal, eu sempre disse que a casa era nossa, que tudo o que eu tinha era dele. Ele pagou a taxa, pediu a segunda via do documento. Quando abriu, o chão sumiu. Proprietária, Clarice Mendes da Silva. Só o meu nome, nenhum outro. A casa nunca foi dele, nunca foi nossa. Sempre foi minha. Ele saiu do cartório cambaleando, entrou no carro e ficou lá dentro por 1 hora, em choque. Fabiane tinha dito 1000 vezes: "Quando sua mãe morrer, a gente tem onde morar." Juliano acreditou. Fabiane planejou em cima disso. Eles contavam com essa herança, mas nunca existiu. Ele pegou o celular e ligou para o advogado da família, Dr. Henrique. "Doutor, eu preciso entender uma coisa. Minha mãe, ela sumiu. Levou todos os documentos e eu descobri que a casa tá só no nome dela. Eu posso fazer alguma coisa?" Dr. Henrique, no seu jeito calmo e direto, respondeu: "Juliano, a casa é da sua mãe. Ela pode fazer o que quiser com o imóvel, inclusive vender, doar ou deixar para quem ela decidir no testamento. Mas ela sempre disse que era minha também." Dizer não tem valor legal, Juliano. O que vale é o que está registrado, e está registrado só no nome dela. E o dinheiro? Ela tem uma quantia guardada, eu sei que tem. Também é dela. Enquanto ela estiver viva e lúcida, ela administra como quiser. Você não tem acesso, não tem direito, não tem nada.
a não ser que ela decida te incluir. Juliano desligou, desesperado. Tudo que ele achava garantido era ilusão. E Fabiane? Fabiane mostrou quem realmente era. Quando soube que a casa não estava no nome de Juliano, ela explodiu. Foram 2 semanas de brigas horríveis, discussões que começavam baixo e terminavam com portas batendo, gritos, xingamentos. Você me enganou, Juliano. Você disse que sua mãe tinha deixado tudo encaminhado. Eu achei que tinha. Ela sempre disse que a casa era minha. Achei. Não paga conta, Juliano. A gente planejou a vida em cima disso. Eu larguei oportunidades achando que a gente tinha uma rede de segurança. Que oportunidades, Fabiane? Você trabalha, você ganha bem. Não ganhava tão bem quanto eu queria. E agora? Agora a gente tá sem nada, sem casa, sem dinheiro, sem nada. A gente tem o apartamento que tá financiado até o pescoço. E você acha que eu vou passar o resto da vida pagando prestação enquanto sua mãe fica sentada numa casa que vale mais de 700 mil reais? Juliano olhou para ela, enojado. Você tá ouvindo o que você tá falando, Fabiane? Você tá desejando que minha mãe morra. Eu não tô desejando, eu só tô sendo realista. Ela tem 72 anos, Juliano. Ela não vai viver para sempre. Sai da minha frente, ele gritou, empurrando uma cadeira. Sai agora antes que eu fale algo que não dá para voltar atrás. E Fabiane saiu, bateu a porta, voltou para a casa da mãe dela e dali a 3 dias mandou mensagem. Eu quero o divórcio e eu vou levar metade de tudo. Juliano nem respondeu, só bloqueou, porque finalmente, depois de 3 anos cego, ele enxergou. Fabiane nunca o amou. Ela amou o que ele poderia herdar. E agora que a herança não existia, ela sumiu. E Brites. Foi numa manhã de domingo, 3 semanas depois que eu saí de casa, que Juliano apareceu de novo no portão da Miriam. Dessa vez, ele não bateu, não gritou, não implorou. Só ficou ali parado, segurando uma carta. Miriam me chamou. Clarinha, seu filho tá aí. Mas dessa vez ele trouxe uma carta. Ele tá pedindo só para você ler. Não precisa responder se não quiser. Olhei pela janela. Juliano estava magro. O rosto abatido, barba por fazer, olheiras fundas. Parecia 10 anos mais velho. Eu não senti pena. Senti dor. Mas não voltei atrás. Miriam desceu, pegou a carta e subiu. Entreguei para mim sem dizer nada. Sentei na cama do quarto e abri. A letra dele trêmula, irregular. Ele tinha chorado enquanto escrevia. Dava para ver pelas manchas borradas no papel. Mãe, eu não sei se você vai ler isso. Não sei se eu mereço que você leia. Mas preciso tentar. Eu descobri o caderno. Descobri os e-mails da Fabiane. Descobri tudo. E pela primeira vez na vida, eu entendi o tamanho da minha cegueira. Você me criou sozinha. Trabalhou até de madrugada para eu não faltar nada. Me deu educação, amor, dignidade. E eu te paguei com abandono. Eu escolhi restaurantes caros em vez de 2 horas com você. Escolhi viagens mentirosas em vez de honestidade. Escolhi uma mulher que te desprezava em vez de defender a única pessoa que sempre me amou de verdade. Eu não tenho desculpa. Não tenho justificativa. Eu fui covarde, egoísta e cego. Eu terminei com a Fabiane. Ela mostrou quem sempre foi. Interesseira, fria, gananciosa. E eu casei com ela. Trouxe ela para perto de você. Deixei ela te machucar. Esse é o meu maior arrependimento. Mãe, eu não tô pedindo perdão porque eu sei que não mereço. Eu só tô pedindo uma chance de mostrar que eu posso ser diferente. Que eu posso ser o filho que você merecia ter tido desde sempre. Eu entendo se você não quiser me ver. Eu entendo se você me tirar da sua vida. Mas, por favor, só me diz que você tá bem. Só isso. Eu preciso saber que você tá bem. Te amo. E vou passar o resto da vida tentando provar isso. Juliano. Dobrei a carta devagar. Coloquei no criado mudo. E chorei. Não porque eu ia voltar atrás, mas porque era isso que eu precisava ouvir. Não justificativa. Não desculpa. Reconhecimento.
Mas ainda não era hora de responder. Porque antes de perdoar meu filho, eu precisava me perdoar. E isso ia demorar um pouco mais. Tem perdões que precisam de tempo, e cartas que doem mais do que silêncios. Juliano tinha acordado, mas eu ainda estava aprendendo a andar sozinha. E o que aconteceu quando finalmente nos encontramos mudou tudo. Não desgruda daí. 1 mês inteiro. 30 dias longe da minha casa, longe da minha rotina, longe do meu filho. 30 dias que me transformaram mais do que os últimos 10 anos. Eu não era mais a mesma mulher que saiu naquela madrugada com o coração partido. Tinha algo diferente em mim agora. Algo que brilhava nos meus olhos quando eu me olhava no espelho. Dignidade. Doutora Helena me ajudou a entender que eu tinha passado décadas confundindo amor com sacrifício, que ser mãe não significava ser capacho, que cuidar não era sinônimo de se anular, e que nunca era tarde para se reerguer. Numa quinta-feira de manhã, tomando café com Miriam na varanda, eu finalmente disse: eu vou voltar. Ela parou com a xícara no ar. Tem certeza? Tenho, mas não vou voltar para ser a mesma. Vou voltar para fechar esse ciclo do jeito certo. Miriam sorriu, orgulhosa. Então vamos juntas. Você não vai enfrentar isso sozinha. Cheguei em casa numa sexta-feira à tarde. Miriam dirigiu o doutor. Henrique veio também. Eu tinha pedido para ele estar presente como testemunha e apoio jurídico. Quando abri a porta, a casa estava exatamente como eu deixei. O bolo ainda estava na mesa, agora mofado, coberto de bichinhos. As velas cor de pérola ao lado, intocadas. A toalha verde esmeralda manchada. Ninguém tinha limpado. Ninguém tinha mexido. Juliano tinha respeitado. Ou talvez tivesse medo de entrar. Liguei a energia de novo. A luz voltou, fria e crua. Abri as janelas. O cheiro de mofo tomou conta de tudo. Respirei fundo. Era a hora. Peguei o celular, que eu tinha religado no caminho, e mandei mensagem pro Juliano. Estou em casa. Preciso conversar com você. Amanhã, 10h. Traga apenas você. Sem Fabiane. A resposta veio em segundos. Mãe, graças a Deus, eu vou. Eu terminei com a Fabiane. Eu juro, eu vou sozinho. Obrigado por me dar essa chance. Não respondi mais nada. O sábado, 10h em ponto. A campainha tocou. Abri a porta. Juliano estava na frente, magro, abatido, olhos vermelhos. Parecia que não dormia há dias. A barba mal feita, camisa amarrotada, mãos tremendo. Quando me viu, os olhos dele encheram de lágrimas. Mãe, entra, disse seca, mas não fria. Tem gente esperando. Ele entrou e travou ao ver Miriam e Dr. Henrique sentados na sala. Mãe, por quê? Senta, Juliano. Ele sentou. Parecia uma criança sendo chamada para bronca na escola. Eu sentei na poltrona em frente a ele. Miriam e Dr. Henrique nas laterais, como uma espécie de tribunal. Porque era isso, eu precisava dele ouvindo, não tentando se justificar. Peguei o caderno azul, aquele onde eu anotava tudo, e coloquei na mesa de centro. Juliano arregalou os olhos. Você viu? Perguntei apontando para o caderno. Ele assentiu, engolindo seco. Vi, eu li tudo. Então você sabe. Sabe quanto você e aquela mulher tiraram de mim. Não só dinheiro, respeito, dignidade, paz. Mãe, eu... Não, cortei, firme. Agora você ouve. Depois, se eu deixar, você fala. Ele fechou a boca, lágrimas escorrendo. Respirei fundo e comecei. Eu passei 34 anos da minha vida criando você sozinha. Trabalhei até de madrugada, costurei até meus dedos sangrarem para garantir que você tivesse tudo. Educação, roupa, comida, dignidade. Quando seu pai morreu, eu podia ter desistido. Podia ter te entregue para minha mãe criar, podia ter voltado para a casa dos meus pais. Mas eu não desisti. Porque você era meu filho. E eu te amava. Juliano soluçou. Eu sei, mãe. Deixa eu terminar. Minha voz estava firme, mas carregada de dor.
Quando você cresceu, quando conseguiu o emprego, quando casou, eu achei que tinha feito o meu papel. Achei que você estava pronto. Mas você não estava. Você se casou com uma mulher que via dinheiro onde devia haver família, que chamava sua mãe de velha carente por mensagem, que esperava eu morrer para ficar com minha casa. Juliano empalideceu. Como você... Peguei os prints que eu tinha guardado, aqueles que ele também tinha encontrado. Joguei na mesa. Eu sabia antes de você, Juliano. Eu sabia fazia meses. Uma amiga dela, com dó, me mostrou. E sabe o que eu fiz? Nada. Porque eu tinha medo. Medo de te perder. Medo de que se eu reclamasse, você escolhesse ela. Ele cobriu o rosto com as mãos, chorando. Mãe, eu sinto muito. Eu sinto tanto. E você escolheu. Continuei, implacável. Você escolheu ela. No meu aniversário, quando eu te pedi 2 horas, você escolheu lagosta e champanhe. Você me mandou guardar sobras, como se eu fosse geladeira, como se eu não tivesse sentimentos. Eu fui um idiota. Eu fui cego. Você foi egoísta. Cortei. E eu deixei. Eu deixei porque tinha medo de te perder. Mas sabe o que eu aprendi nesse 1 mês longe? Que eu já tinha te perdido fazia tempo. Eu só não queria aceitar. O silêncio pesou. Dr. Henrique se mexeu na cadeira, observando. Miriam segurou minha mão, me dando força. Respirei fundo e continuei. Mas eu também errei, Juliano. Eu te criei achando que amor era dar sem limites. Eu nunca te ensinei a retribuir. Eu nunca te mostrei que relacionamentos são via de mão dupla. Então, parte da culpa é minha, e eu aceito isso. Ele levantou o rosto incrédulo. Mãe, não! A culpa não é sua. É sim, parcialmente. Mas agora eu vou consertar. E você também. Peguei uma pasta que estava ao lado da poltrona. Abri. Dentro, documentos organizados. Isso aqui? Disse mostrando. É o extrato de tudo que você me pediu nos últimos 2 anos. Somando tudo dá R$141 mil. Juliano arregalou os olhos. Tanto assim? Tanto. E você nunca devolveu 1 centavo. Mas eu não quero tudo de volta. Quero metade, 70 mil, em parcelas. Quanto você consegue pagar por mês? Ele estava chocado. Mãe, você tá me cobrando? Estou, porque eu não sou mais banco, sou sua mãe. E mães merecem respeito, não exploração. Dr. Henrique puxou um documento. Eu preparei um contrato simples, R$70 mil, parcelados em 24 vezes, 3 mil por mês, sem juros. Se você concordar, assina aqui. Juliano olhou para o papel, depois para mim. Eu concordo, eu pago, eu vou pagar tudo, mãe. Ótimo. Assina. Ele assinou com a mão tremendo. Depois peguei outro documento. Isso aqui é o testamento. Você precisa saber de uma coisa. A casa está só no meu nome. Sempre esteve. E vai continuar assim enquanto eu estiver viva. Quando eu morrer, sim, vai ser sua. Mas por escolha minha, não por obrigação. Entendeu? Ele assentiu, engolindo seco. Entendi. E mais uma coisa. Eu vou viajar. Vou aproveitar o dinheiro que eu juntei a vida inteira. Vou conhecer praias, cidades, lugares que eu sempre sonhei. E não quero você ou mais ninguém me fazendo sentir culpada por isso. Esse dinheiro é meu, entendeu? Sim, mãe. Eu entendo. Silêncio. Ele respirou fundo e disse, voz embargada. Mãe, eu sei que eu não mereço, mas será que um dia você consegue me perdoar? Olhei nos olhos dele. Aqueles mesmos olhos de criança que me pediam mais um copo de leite antes de dormir. Aqueles mesmos olhos que brilharam no dia da formatura. Perdoar? Repeti. Juliano, eu nunca vou esquecer o que você fez. Mas perdoar? Isso vai depender de você. Se você mudar de verdade. Se você me tratar como mãe, não como conveniência. Se você aparecer quando eu precisar, não só quando você precisa. Aí sim, talvez, com o tempo, a gente reconstrói isso.
Ele se levantou, hesitante. Posso te abraçar? Fiquei em silêncio por alguns segundos. Depois levantei e abri os braços. Ele me abraçou forte, desesperado, chorando feito criança. E eu chorei também, porque perdoar não é esquecer, é escolher não carregar mais o peso. Tem abraços que doem, que curam e machucam ao mesmo tempo. Mas são necessários. E o que veio depois desse dia mudou não só a minha relação com meu filho, mas comigo mesma. Fica comigo até o final. Falta pouco. 3 meses depois daquele encontro, eu estava sentada numa cadeira de praia em Maceió, os pés enterrados na areia branca, o sol quente no rosto, um livro aberto no colo. Olhei para o horizonte. O mar verde turquesa se estendia infinito, as ondas quebravam mansas e o som era de paz pura. Ao meu lado, Miriam tomava água de coco, de óculos escuros e chapéu de palha. Clarinha, você tá com cara de quem tá pensando demais. Sorri. Tô pensando em como a vida muda rápido quando a gente escolhe mudar com ela. Ela riu. Demorou, mas você aprendeu. E tinha aprendido mesmo. Nos 3 meses desde o confronto, muita coisa aconteceu. Juliano cumpriu a palavra. Todo dia 5, ele depositava os R$3.000 na minha conta, sem atraso, sem desculpa. Ele tinha até conseguido um trabalho extra, fazendo consultoria nos finais de semana, para garantir que conseguiria pagar. Mas mais do que o dinheiro, ele tinha mudado a postura. Ele me ligava. Não para pedir, para conversar. Perguntava como eu estava, o que eu tinha feito no dia, se eu precisava de alguma coisa. E quando eu dizia que não, ele não insistia. Só ouvia. E às vezes, no silêncio da ligação, eu sentia que ele estava finalmente presente. Uma vez por semana, ele ia em casa. Levava almoço pronto, ajudava a arrumar alguma coisa, ficava 1 ou 2 horas, sem pressa, sem olhar para o relógio, sem celular na mão. E aos poucos, devagar, a ferida começou a cicatrizar. Não ia sumir. Cicatriz não desaparece, mas dói menos. E Fabiane? Fabiane teve o que mereceu. Ela tentou processar Juliano por abandono afetivo e danos morais, alegando que ele tinha terminado o casamento de forma abrupta e traumática. Pediu metade do apartamento, metade dos bens e uma indenização de R$50.000. Dr. Henrique, que representou meu filho, apresentou provas na audiência. Os prints das conversas onde Fabiane chamava a sogra de velha carente. Os extratos bancários mostrando que Juliano tinha sustentado os luxos dela durante 3 anos. E o melhor, uma testemunha que confirmou que Fabiane tinha um caso com um colega de trabalho durante o casamento. O juiz olhou para ela, ajustou os óculos e disse com aquele tom seco de quem não tem paciência para pilantragem: Senhora Fabiane, a senhora está pedindo danos morais por um casamento que a senhora mesma destruiu com infidelidade e interesse financeiro? Processo improcedente. E ainda cabe aqui uma advertência por litigância de má-fé. Próximo caso. Fabiane saiu do tribunal vermelha de vergonha e raiva. Tentou ligar para o Juliano várias vezes depois disso. Ele bloqueou. Tentou me procurar, pedindo que eu conversasse com ele. Eu disse uma frase só. Fabiane, você esperava eu morrer para ficar com a minha casa. Eu não converso com gente que me deseja na cova. E fechei a porta na cara dela. Soube depois, por fofoca de vizinha, que ela voltou a morar com a mãe. Perdeu o emprego por faltas excessivas. E o tal caso que ela tinha no trabalho? Sumiu quando descobriu que ela estava desempregada e sem grana. Justiça poética tem dessas coisas. Inasfi Aishu. Mas a melhor parte da minha história não foi a queda da Fabiane. Foi a minha subida. Nos primeiros 2 meses depois do confronto, eu fiz terapia toda semana com a doutora Helena. Trabalhamos autoestima, limites, perdão. Não o perdão de boca, mas aquele que liberta de verdade. E um dia ela me perguntou: Clarice, o que você sempre quis fazer e nunca fez? Pensei. Viajar.
conhecer o mar do Nordeste, conhecer a Chapada Diamantiana. Ver o pôr do sol em Fernando de Noronha. E por que nunca fez? Sempre achei que era egoísmo. Sempre achei que meu dinheiro tinha que estar guardado para emergências. E você percebe que a emergência é agora? Que a vida tá passando e você tá deixando ela passar? Saí daquela sessão e comprei passagem. Maceió, 7 dias. Hotel pé na areia. Penso completa. Quando contei pro Juliano, ele sorriu. Um sorriso genuíno, orgulhoso. Vai, mãe, você merece. E fui. Não, Maceió foi só o começo. Depois fui pra Chapada Diamantiana com o grupo da Dona Neuza. Fizemos trilhas, vimos cachoeiras de água cristalina, dormimos em pousadas simples, mas acolhedoras. Eu, com 73 anos, subi morro, atravessei rio, tirei foto em cima de pedra gigante. E me senti viva. Depois, Porto de Galinhas. Depois, Bonito. Depois, Lençóis Maranhenses. Gastei quase R$80 mil em 6 meses de viagem. E não senti um pingo de culpa. Porque aquele dinheiro era meu. Eu tinha suado por ele. Eu tinha trabalhado 30 anos por ele. E agora, finalmente, ele estava me dando o que eu merecia: liberdade. Hoje, sentada nessa praia em Maceió, com Miriam ao lado e o grupo de amigas novas rindo ali perto, eu pensei em tudo o que aconteceu. Pensei no bolo de cereja que apodreceu em cima da mesa. Pensei nas velas cor de pérola que nunca foram acesas. Pensei na solidão daquela noite. E pensei na mulher que eu era naquele dia, invisível, pequena, aceitando migalhas. Não sou mais ela. Hoje eu sou Clarice, 73 anos. Cabelo grisalho curto e moderno, vestido azul marinho esvoaçante, chinelo de dedo simples, pele bronzeada do sol nordestino. Sou mulher que viaja sozinha, que põe limites, que cobra o que é dela, que perdoa, mas não esquece, que ama, mas não se anula. Meu celular vibrou. Mensagem do Juliano. Mãe, transferi os 3 mil. Tô com saudade. Quando você volta? Sorri. Digitei. Semana que vem. E traz almoço, que eu quero ouvir como você tá de verdade. Levo sim. Te amo, mãe. Também te amo, filho. Guardei o celular. Respirei fundo. O vento bagunçou meu cabelo. Miriam olhou pra mim. Tá tudo bem, Clarinha? Tá tudo ótimo, prima. E era verdade. Mamãe sempre de hoje, quando conto essa história, e eu conto para quem quiser ouvir, as pessoas sempre perguntam a mesma coisa. Clarice, você perdoou o seu filho de verdade? E eu respondo, perdoei, mas não voltei a ser quem eu era, porque perdoar não é voltar para o passado, é seguir para o futuro sem carregar o peso. Eu perdoei o Juliano, mas não abri mão da Clarice que eu me tornei. Essa Clarice, ninguém tira mais de mim. Aquele bolo de cereja que eu fiz no meu aniversário, jogamos fora depois de 3 dias. Estava mofado, estragado, imprestável. Mas sabe o que não estragou? Eu. Eu floresci. Depois de 72 anos aceitando ser tratada como segunda opção, eu finalmente escolhi ser protagonista da minha própria vida. E hoje, aos 73, posso dizer com todas as letras: essa é a melhor fase da minha vida. Porque dignidade não tem idade. Recomeço não tem prazo de validade. E nunca, nunca é tarde demais para escolher você mesma. Aquele bolo apodreceu, mas eu renasci. Fechei o livro, levantei da cadeira e caminhei até a beira do mar. A água gelada molhou meus pés. O sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa. Olhei para o horizonte e sorri. Porque finalmente, depois de tantos anos, eu não estava mais esperando sobras. Eu estava vivendo o banquete inteiro. E era delicioso. Bomis, Sam, no fim. Reflexão final. Quantas vezes a gente aceita migalhas no lugar do banquete? Quantas vezes a gente se anula esperando que alguém nos valorize? Eu aprendi, aos 72 anos, que dignidade não se pede, se impõe.
que amor de verdade não te diminui, te eleva, e que nunca, mas nunca mesmo, é tarde para recomeçar. Se a minha história tocou seu coração de alguma forma, eu quero saber. De onde você está assistindo? Escreve aqui nos comentários a sua cidade, seu estado ou até seu país. Deixa eu saber que essa mensagem chegou até você. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, uma mãe, uma avó, uma amiga que está aceitando menos do que merece, compartilha esse vídeo, porque tem gente que precisa saber que recomeçar é possível. Deixa seu like se você acredita que dignidade não tem idade. E se inscreve no canal para continuar acompanhando histórias reais de superação, de dor, de luta e de recomeço. Porque a vida da gente não acaba quando a gente envelhece, ela só muda de capítulo. E eu, Clarice, estou escrevendo os melhores capítulos agora. Um abraço forte. E lembra, você vale mais do que sobras.